Essa é a atividade ASA, atividade de aplicação da ASA, ocorrida no SED 2, colégio também conhecido como Centrão, no primeiro semestre de 2023. É uma escola que só tem EJA, né, de manhã, de tarde e de noite. Eu ministro aula à tarde, as turmas de primeiro, segundo e terceira etapa, que é como se fosse primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Essa atividade eu fiz com alunos do terceiro ano. É uma atividade ligada à genética, sistema ABO e fator RH, um conteúdo que eles têm bastante dificuldade, a genética, mas é mais atraente, porque está falando do sistema sanguíneo deles, né? Sistema ABO e fator RH. E como que o a tipagem sanguínea deles hoje, como foi herdada dos ascendentes, dos pais, dos avós. É um conteúdo que eles têm bastante dificuldade porque eles têm bastante defasagem de conteúdo, né? Por isso que eles estão no EJA. Antes de falar sobre o sistema BO, eu comecei falando sobre o sangue, que faz parte, que é um tecido conjuntivo, um tipo especial de tecido conjuntivo, que tem várias funções, como o transporte de nutrientes, transporte de gases respiratórios, transporte de resíduos do metabolismo, defesa e imunidade por meio de ações dos leucócitos e coagulação sanguínea também. E que o sangue tem uma composição composto pelo plasma sanguíneo e dois tipos celulares, eritrócitos e leucócitos, e fragmentos celulares, que são as plaquetas. Comecei falando sobre o plasma, tem uma coloração amarelo claro, que compõe a maior parte do sangue. E o próprio plasma, né, ele próprio tem 90% constituído de água. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Os leucócitos ou glóbulos brancos, que é responsável pela defesa do nosso organismo. Plaquetas ou trombócitos, responsáveis pela coagulação do sangue, que existe uma quantidade normal dos componentes celulares do nosso sangue, e quando há uma variação de valores dessa quantidade, pode estar dizendo que tem algum problema no organismo, onde o sangue é produzido. E aí comecei a falar sobre o sistema ABO e fator RH. O sistema ABO é o contexto histórico, né? Os cientistas que descobriram em 1902. Fator RH, bem depois, em 1940, pelo mesmo cientista e outros que cooperaram, que RH em homenagem ao macaco Rhesus, do gênero Rhesus, que a tipagem sanguínea tem a ver com a proteína aglutinogênio. Tem aglutinogênio que se dá o nome de A, outro tipo de aglutinogênio que é B, e quando tem os dois tipos é o AB. E quando não tem nenhum, é a tipagem sanguínea O. E essa parte aí, o sistema BO é alelos múltiplos que são dominantes sobre o O, que é o izinho. Fator RH, né, que o fenótipo é RH positivo ou RH negativo. O RH positivo é errão, errão, e o errão, errinho, e o negativo, que é o recessivo, errinho, errinho. Aí tem um quadro abaixo que eu falei sobre a experiência, né, com o macaco Rhesus. Quem pode doar para quem? Falei sobre eritroblastose fetal, no caso da mãe, quando a mãe é negativa e o filho que vai nascer é positivo. E na aula prática posterior, antes eu passei os slides informando todo o conteúdo, passando para eles, ficaram só prestando atenção. E na aula prática eu coloquei novamente o conteúdo no quadro e acrescentei o sistema MN e também o falso O. Na tipagem sanguínea, na situação problema, eles verificaram qual
a tipagem sanguínea dos pais de forma fictícia, né, eram obrigados, para eles demonstrarem no quadro como que chegou, como que é, qual, por que a tipagem sanguínea deles é essa que eles têm hoje. Aí foi colocado o cruzamento entre um AB positivo e um O negativo, para eles fazerem esse exercício, né, no quadro, como que ocorre. A imagem de um aluno fazendo, e na outra foi colocado os avós e depois os pais e o filho, né, que é O negativo, como que chegou a ser O negativo através da descendência. Uma aluna respondendo, fazendo a tipagem, fazendo o cruzamento. Outra aluna, os resultados. Foi uma atividade bastante importante, onde houve bastante interação entre eles, com a pesquisa que eles fizeram em casa, né, com os pais, com os ascendentes, e depois demonstraram. E o resultado foi positivo, porque eles aprenderam bastante, mesmo eles sendo uns alunos que não têm muita bagagem de conteúdo, né, porque já estão bastante tempo sem estudar em geral. Então, foi bastante positivo essa atividade.